O maior desafio da gente aqui na Vila Rica foi você criar os filhos. Eu te falo isso porque o meu maior desafio foi realmente criar meus filhos e ter meus filhos aqui. Que hoje eu vejo assim, porque fulano vai ganhar filho lá não sei aonde. Eu sempre falo assim, para quem fala isso, beleza, se você pode, vai por recurso, né? Mas hoje nós temos recurso aqui. Nós temos muito recurso, demais da conta. Naquela época, no Charles, ficou uma semana a mala dele lá no hospital, porque ele não nascia. E nós aqui nesse mundão do meu Deus, e doía as costas, eu aumentei 28 quilos. Então eu fiquei grande demais. E não tinha condições dos meus filhos nascerem em parto normal, nenhum dos dois, né? E aí doía as costas, eu ia para o hospital. E não tinha carro não, Simone, nós ia de pé. Para o hospital de cavalo e tudo. Um dia eu me pesei, eu falei, deixa essa mala aí. O dia que eu ganhar, tá aí já, né? Então, mas graças a Deus, eu sempre falo, esses desafios para nós, pela doença, foi o maior para mim. Porque eu tive, os 2 filhos tiveram essa situação. O Charles, difícil para nascer por causa do meu útero infantil, né? Como que ia fazer uma cirurgia se não tinha um recurso, nada, mas tinha que fazer. Nós não podíamos ir embora daqui para ter. E hoje, eu acho assim, graças a Deus, valeu a pena eu ter ficado aqui, meus 2 meninos nasceram. O Paulinho não tive problema nenhum na gestação dele, né? Mas depois veio a complicação, aí sim nós tivemos que ficar para fora. Eu fiquei 6 meses fora daqui, da cidade, né? Indo e vindo, mas 6 meses com ele fora daqui. Mas graças a Deus, foi aqui que descobriram a doença que ele tinha, né? Foi aqui que descobriram a doença que ele tinha, uma doença rara, né? E Deus, quando me pede como é que ele está, Deus está abençoando, né? A gente se apoiava nas pessoas, as pessoas se apoiavam na gente, né? Então, isso que eu busco mais. E passar por tantos e não ter ido embora. Eu sempre falo que o meu maior desafio foi ter lutado, ficado aqui, né? E até hoje. E eu acho que eu não vou embora, não. O meu maior desafio foi ter permanecido, acreditado que aqui realmente é uma terra de oportunidades. Aqui é bom, quem vem para Vila Rica não quer mais voltar. Ou se volta embora, ele vem de volta para cá. Porque sabe que aqui você tem, só não trabalha quem não quer porque tem emprego, né? Uma cidade bonita, todo mundo se conhece. O meu maior desafio foi não ter ido embora naquele dia que a gente, não, vamos embora que eu acho que nós estamos sofrendo demais. Nosso maior desafio foi esse, de estar aqui. E com isso, tudo isso, Simone, e quem está me vendo, né, ouvindo, a gente continuou trabalhando, né? E aí veio a política na nossa vida. Também começou com o trabalho, né? Porque o primeiro prefeito, antigamente os títulos eram com foto, né? E aqui ninguém tinha. Então o povo veio e não transferiu o título, não tinha isso de transferir, tinha que fazer, né? E a gente dependia de Santa Terezinha. E aí fomos, o candidato naquela época, né, que era o João Rosa, ele contratou a gente para ir tirar fotografia, para o povo fazer os títulos, porque não faziam, porque não tinha como, né? Eles não iam sair lá da roça para vir aqui tirar fotografia, para vir ali fazer o título. Tem pessoas que não fazem isso. E aí nós fomos, Lago Grande, naquela época, Paulo conheceu tudo. E tirou fotografia de todo mundo. E aí nós revelávamos aqui, né? Então era rápido. E depois de 2 anos, né, que foi o
O João Rosa ganhou a política, né? A gente trabalhou e continuamos trabalhando. Aí a gente já fazia serviço para a prefeitura, e depois veio o prefeito, o doutor Francisco, com o Paulo Duarte. Aí o Paulo foi candidato, não fui eu a primeira a entrar na política aqui. Quem entrou na política primeiro foi o Paulo, ficou primeiro suplente, né? Aí fomos se envolvendo. Mas nada deu pensar, porque eu estava assim, mais envolvida na escola. Eu já tinha pegado mais aulas, então eu já fechava minhas aulas com 24 aulas, que era naquela época, né? E mais a fotografia, que quem saía para tirar fotografia mais era eu, né? Então a gente começou nós tínhamos só o Charles nessa época ainda. Aí passou e a doutora Ângela se candidata. Uma pessoa assim que eu aprendi a gostar, né? Às vezes ela falava assim, Aldaci. Falei, doutora, mas a gente aprendeu a gostar uma da outra e até hoje a gente se conversa. O doutor Juarez também, né? Tive assim muitas oportunidades com eles, amigos mesmo, que nos auxiliaram, nos ajudaram muito. Aí eu me candidatei a vereadora para ver o que dava, né? E na época, graças a Deus, eu fui eleita, mas a doutora Ângela não, né? Mas eu trabalhei com o prefeito da época que ganhou, né? Seu Leonídio. Até hoje o Lédio está aí vereador, trabalhei com ele também, ele era vereador. E fui assim, foi um período de 4 anos muito bom mesmo, sendo vereador o primeiro mandato. Contribuí muito. Hoje eu faço uma análise assim da minha vida política, né, pública aqui na Vila Rica, eu fico com a minha cabeça tranquila, que eu não deixei a desejar. O que eu podia fazer, eu fiz. Sempre disse para as pessoas, eu vou tentar dentro do possível. Jamais faço alguma coisa que eu não dou conta ou que não esteja nos patamares da lei, né? E isso fez com que eu entrasse na política. Naquela época, a escola todinha, os alunos se envolveram. Foi bom demais, sabe? Você não tinha assim... se era. Vamos trabalhar. E você estava ali para o que der e vier. E aí saímos dessa vereança, já estava trabalhando assim, o meu nome já estava trabalhando praticamente para prefeito, né? Mas todos nós sabemos, e eu tenho meu pé muito no chão, né? Não piso onde eu não posso. E todo mundo sabe que política, queira ou não queira, você gasta. Eu sempre digo, não é porque você vai dar as coisas, não. É porque você tem que ter o dinheiro para o advogado, você tem que ter o dinheiro para o contador, você tem que ter o dinheiro para pagar o som, você tem que ter o dinheiro para... todo mundo. Então, você tem que ter isso. E a pessoa que entrar numa política para pegar dinheiro de você para pagar isso aqui, aí não vai para frente, o município não vai para frente. E o nosso município, graças a Deus, sempre está indo, porque todos os prefeitos são... né? E descobrimos um prefeito, uma pessoa, né, que era carismática, que era uma pessoa determinada, um empresário, que foi o Calistão. E aí eu fui vice do Calistão. Naquela época eu era do PDT. PDT é um partido aqui em Vila Rica que é muito família. Eu fiquei 17 anos no partido PDT. Fui eleita vereadora no PDT, fui eleita vice-prefeita a primeira vez com o Calixto no PDT também. E a gente reuniu o partido, todas aquelas pessoas antigas aqui da Vila Rica, as famílias grandes. Se eu for citar nome aqui, eu até vou... Às vezes eu vou fazer um pecado, não lembrar de todo mundo, né? Mas, assim,
pessoas que eram família, família mesmo, né? E todos os filhos ali iam junto no mesmo partido. E nós entramos em consenso, conversando e chamamos o Calistão, o Naftali Calisto, né? Sentamos com ele e ele, eu não tenho tino para prefeito, não sei o quê, não sei o quê. E a gente foi conversando. Naquela época era 90 dias pegado mesmo. Conseguimos a eleição, ganhamos a eleição, fizemos Calistão prefeito em 90 dias e foi uma administração maravilhosa. Eu sempre digo que nós podemos dizer que Vila Rica teve um divisor de águas, né? E eu, como vice-prefeita do Calistão, hoje eu só tenho a agradecer ele, porque eu aprendi muito com ele e também ele teve a oportunidade de aprender comigo. Nós trabalhamos ali 4 anos, lado a lado. Todos os projetos que a gente fez naquela época, eu estava junto, né? E, inclusive, o projeto da escola Vila Rica, que hoje é escola militar, né? E eu, assim, fui visitar semana passada a escola militar, estou muito orgulhosa de ver aquela escola, aqueles meninos lá, Simone, é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo chega, parece que eu estou vendo quando começou a escola. Aquele respeito, sabe? Então, bom demais. E fizemos essa trajetória. Depois eu concorria a vereadora, né? Fui mais um pleito como vereadora, trabalhei como vereadora. A gente lutou muito, né? Para trazer benefício, porque todos nós sabemos. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política. Não gostar é uma coisa, mas você ter que conviver com a política é outra. Eu sempre digo, não adianta nós ser aquele político ferrenho. Eu tenho que lutar pela minha cidade, né? E com todos essa época de vereadora, aí vice-prefeita, a gente teve uma amizade, um conhecimento muito bom em Cuiabá e Brasília, né? Os deputados, a gente tinha livre acesso, então Vila Rica cresceu demais. Por quê? Porque veio muita coisa para Vila Rica na época do Calistão, né? Teve prefeitos aí que fizeram mais as coisas do recurso próprio, né? Que eu acho que isso tem que ser feito também, mas nós precisamos ir buscar. E o prefeito buscando mais, Vila Rica cresce mais. E foi assim, trabalhando, né? Na escola, foi trabalhando na política. Eu dediquei minha vida, eu sempre disse, meus meninos também agora eles falam, a senhora viveu para a política, a senhora viveu para Vila Rica, a senhora viveu para a escola. Às vezes até, quando eu fui lá na Maria Esther Pérez, que eu fui diretora, né, fui coordenadora 2 vezes, fui diretora na Maria Esther Pérez, fui para Vila Rica, fui coordenadora lá também, fui diretora, lá eu fiquei mais tempo diretora. Eles falavam, só falta levar o colchão, porque está vivendo na escola, prefeitura, acho que a senhora já tem um colchãozinho lá de trás da sua mesa, né? Porque eu sou assim, eu acho que quando eu pego alguma coisa para fazer, eu tenho que fazer, dar tudo de mim. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, cada dia você tem que ser melhor. Aí veio Luciano, né? Eita, foi uma administração muito boa também. Tive lado a lado com ele. Eu sempre digo, quando a gente vai trabalhar com o prefeito, você sabe o que você tem que fazer, mas você deve respeito e satisfação a ele. Por quê? Se você quiser ser prefeito, você se candidatasse, né? Então, por isso que eu acho que eu nunca tive nenhum problema com nenhum dos prefeitos. E eu sinto falta disso, porque eu falei, eu vou me aposentar da escola, mas não vou me aposentar da política, porque eu gosto demais, a política está no sangue, né?
E com isso, cheguei à aposentadoria. Mas nesse meio tempo, Simone, eu tive assim bastante decepção. Com isso, eu tive bastante percas, né? Por eu viver assim, eu tive percas. Perdi não, nós nos afastamos, me separei do pai dos meus meninos, todo mundo sabe, mas eu não desisti. Continuei os desafios que eu tinha, né? Continuei os desafios que eu tinha e cuidando dos meus meninos. E meu filho também, o Charles, foi para o exterior, ficou 10 anos longe da gente. A gente só se via pelo computador, a webcam, né? Isso depois de muito tempo que ele estava lá já, porque senão não se via também, a gente se falava. Aí ele ligava de lá, às vezes a ligação não dava, porque o fuso horário lá era de 9 horas. Então a vida, assim, foi bastante sofrida, né? Uma separação, uma prefeitura para você trabalhar, para você saber que você está ali, você tem que desenvolver, porque a administração de uma prefeitura não é fácil. Você ser secretário de administração de uma prefeitura não é fácil. Porque você está no mesmo patamar dos seus colegas secretários. E você sabe que só desenvolve as coisas se você estiver ali fazendo. Cada secretário tem seu compromisso. Mas às vezes você, às vezes não, como administrador, como secretário de administração, você tem que estar por dentro de tudo, todas as secretarias. E às vezes você passa alguma coisa despercebida, aí você tem que voltar atrás, você tem que resolver aquilo, você tem que sentar com a pessoa, né? E às vezes você é mal interpretada com os próprios colegas seus de secretarias, né? Então, a vida, assim, não foi fácil nesse meio termo, mas eu venci, assim, foi Deus, meu pai, né, e os meninos, a esposa do meu pai, minha mãe, meus irmãos, que me deram muita força, e passei por isso também. Não foi fácil? Não foi fácil, porque para mim casamento era para a vida toda, né, eu pensava, mas não chegou a hora que eu vi que não é, né? Bem que eu acho que a gente tem que lutar para que seja, né? Mas quando não dá, não dá. Então, foi assim umas situações que eu vivi e que a população de Vila Rica toda esteve do meu lado. Eu, assim, tudo que eu passei, eu nunca passei sozinha. Né? Sempre tinha aquelas pessoas do meu lado dando apoio. E fomos vivendo, fomos aí enfrentando, sozinha, só eu e Paulinho aqui, meu pai, o Charles lá longe, uma separação, então não foi fácil. A vida foi muito difícil, mas hoje eu olho para trás e falo assim, eita, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque foi uma vida assim, que Deus que me encaminhou. E agradecer a Deus também pelos filhos que eu tenho, porque geralmente, quando acontece isso numa família, os filhos se perdem, os filhos se vão. Né? E eu não tive isso com meus filhos. Eu sempre fui muito amiga deles e falo para eles, existe ex-esposo ou ex-esposa, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Nós continuamos vivendo. Aí vem outra pancada na cabeça da Aldaci, né? Que foi, aí eu me caso novamente, né? Aí vem a morte do meu esposo. Aí o trem foi difícil, porque foram 6 meses você na insegurança, você sem saber o que... Mas vamos passar por isso também, né? E graças a Deus passamos por isso também. Toda a população de Vila Rica aí firme junto comigo. Tive o apoio de todo mundo, meus meninos, minha família, veio minha mãe, veio os parentes dele, vieram todo mundo para cá, a gente batalhou junto. Demos a volta por cima de mais essa, né? Graças a Deus, mais essa nós passamos.